Boa noite. Desculpa a gente não ter avisado semana passada, mas como semana que vem eu não venho, então eu pedi para o Maida, ele trocou comigo, mas a gente devia ter avisado. Bom, a gente vai começar a segunda parte do livro, que é um pouquinho diferente, talvez menos científica do que a primeira parte, mas igualmente interessante e acho muito bom que nós todos estamos compartilhando o livro e aprendendo mais sobre o livro. Teve coisas que realmente eu não sabia. A partir da leitura desse livro eu tenho aprendido muito. Bom, em relação à alimentação dos desencarnados, alguém tem alguma sugestão de como é feita a alimentação? Alguém leu? Acho que foi a Fernanda que falou um pouco sobre isso, né? De que maneiras a gente recebe a nossa alimentação. Então, uma das principais alimentações que a gente tem no nosso corpo físico e que vai se assemelhar também no nosso perispírito, no nosso psicossoma, é a alimentação através da nossa respiração. Então, a grande parte do alimento que a gente tem é através da respiração. Então, ele vai se assemelhar ao que se chama de hematose no corpo físico, que é a troca dos gases que vai ocorrer devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico por um processo conhecido como difusão. Então, o que acontece? O ar entra pelo nariz, será que não está? É esse aqui mesmo? É o vermelhinho? Então o ar vai entrar aqui pelas fossas nasais, tá? Pelo nariz, entra direto pela faringe, pelo esôfago, se dirige pela região anterior, que é a região da traqueia, que a gente já viu, e passa para dentro do pulmão. Olha que interessante, nosso pulmãozinho é uma árvore ao contrário, né? Então a gente vê os brônquios se dividindo, né? Do brônquio do lado direito, brônquio do lado esquerdo, eles vão se dividindo em brônquios menorzinhos. Aqui no meio a gente tem o coração, a gente tem a musculatura da respiração, que é o diafragma, e eles vão chegar, isso aqui é um desenho dessa árvorezinha aqui, numa coisa chamada alvéolo, né? E é aqui que ocorre a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então vai entrar através da via aérea, né, pelo bronquíolo terminal, que a gente chama, o ar. Pela artéria vai entrar o oxigênio e pelo sangue venoso ele vai liberando o gás carbônico. Então na inspiração a gente recebe oxigênio por uma alta concentração, por uma difusão nesses capilares, há uma troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então quando a gente solta o ar na expiração, a gente solta o monóxido de carbono. Tudo bem? Então, o oxigênio que alcança os tecidos entra em contato com determinados elementos, dando em resultado o dióxido de carbono e água. Também é produzido água, com a produção que é destinada à manutenção das províncias somáticas. Então, isso é que nos mantém vivos, né? Então, nós sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível essa troca, né, constante de substâncias. E essa troca constante é que vai produzir energia, que vai fazer com que todas as células do nosso organismo funcionem. Basicamente, as nossas células precisam do quê? De oxigênio, de água e um pouquinho de glicose, né? Então, se a gente tiver isso, a gente pode sobreviver por muito tempo, principalmente se a gente for mais gordinho, né? Porque aquilo que a gente tem de depósito vai sendo consumido à medida que o tempo vai passando. Tem até descrito em campos de concentração que as pessoas mantêm mais gordura do que musculatura. Isso é uma coisa triste, né? Mas é mais fácil perder músculo
do que perder gordura. E eles ainda ficam meio barrigudinhos, mesmo nos campos de concentração. Não tem um músculo, mas eles têm ainda um pouco de gordura devido a essa preservação que o ser humano tem para poder sobreviver. Então, na verdade, essa substância e energia se conjugam, então, para nos manter vivos e assim fazer com que a gente cresça quando a gente é criança ou que haja uma reparação por causa do contínuo desgaste, né? E aqui tem exatamente como são as concentrações de oxigênio a nível do alvéolo. A outra forma que a gente tem, falando agora também comparando ao corpo físico, é o alimento através da nossa digestão. E a digestão, o aparelho digestivo começa na boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, aí o intestino delgado, que é o intestino mais fino, onde a gente tem uma distribuição maior e uma absorção maior de alimentos, e o intestino grosso, né? Uma outra coisa interessante é por que a gente tem tanto intestino delgado. Existem até algumas teorias de que o indivíduo tem muito intestino delgado, que é onde a gente tem maior absorção, porque quando a gente era da caverna, a gente precisava absorver mais alimento, principalmente a caça, principalmente carne, porque basicamente o homem comia carne. E, então ele tinha que ter um intestino maior para maior absorção alimentar. Com isso, mas ele fazia muita atividade física e com isso ele mantinha a sobrevida dele. Hoje em dia a gente tem um intestino delgado grande e quem tem um intestino delgado maior tem uma teoria que são pessoas mais gordinhas. Então, uma das coisas que se faz na cirurgia de estômago é você tirar um pedaço do intestino delgado. Porque a gente não precisa de um intestino delgado tão grande, já que a gente não faz tanta atividade física e come a mesma coisa que a gente comia e faz menos atividade física, né? Então, o que acontece? O alimento comum ao corpo carnal, ele experimenta de início a digestão, pela qual os elementos coloidais, então elementos coloidais são elementos que não se dissolvem na água. Então, vai ser o amido, tem uma dificuldade na digestão da água, o ovo, né? E essas moléculas são indifusíveis, elas vão se transformar em elementos cristalóides, que já são soluções íons mais menores e moléculas pequenas que se dissolvem na água, convertendo-se assim em matéria mais simples, acessíveis à absorção. Aqui se sucede a circulação dos valores nutrientes, suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja de reserva, destinando-se aos resíduos de expulsão natural. Então, a gente vê que uma parte é feita também através da digestão. Aqui tem os locais onde os principais alimentos são digeridos, ou no estômago, no intestino, ou na região do fígado, ou na região do intestino mais fino, e assim por diante, né? Então, a ciência terrena não desconhece que o nosso metabolismo ele tende a ter uma estabilidade constante, tanto a nível, quando você tira sangue e mede nossa concentração de oxigênio, se você não tem nenhuma doença pulmonar, nenhuma doença cardíaca que leve a uma queda da oxigenação, a nossa oxigenação é constante. Como também o nosso teor de glicemia em jejum. Se você não é diabético, você vai ter sempre estável. E, inclusive, nenhuma diferença de dia para dia. Quem faz essa regulação, na verdade, é o próprio corpo espiritual, comandando assim o corpo físico, né, e harmonizando as funções, inclusive as reações tanto metabólicas como as reações de campo nutritivo. Então, não ignoramos então que o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento volume. O que André Luiz coloca como alimento volume é o que a gente come. Então, na verdade, seria muito pouco, porque ele funcionaria muito importante enquanto desenvolvimento da gente quando a gente é criança, né? A gente tem que ter uma qualidade alimentar importante e que para a manutenção física do nosso organismo. É também interessante notar que parece que à medida que se envelhece, se come menos. Talvez até o indivíduo comece a entender que ele precisa comer menos esse alimento volume, né? Porque uma vez que a gente vai desencarnar,
e muito do que a gente come pode não ter do outro lado, né? Vamos lá. Então, ó que coisa mais linda, McDonald's, né? Então eu achei interessante porque a alimentação do desencarnado parece ser um dos pontos mais desafiantes que o desencarnado vai enfrentar ao além-túmulo. É pior do que qualquer outra coisa, né? A gente tem muita que falar, o vício do cigarro, o vício do álcool, né? E o vício da comida, né? E aí o homem encarnado está acostumado a uma ingestão calórica que mantém a nutrição, o processo digestivo, né? E aí ele começa a ter excessos alimentares. Com a desencarnação, a alimentação passa a ser então mais fluídica. E aí a coisa pode ficar um pouco difícil. Alguém já pensou nisso? Todo mundo já pensou? Que talvez lá no fogo de chão, né? O que mais? Uma pizza, acho que não tem, né? Sorvete. Porque, olha, um sorvetinho, água. Então, eu acho até que sorvete tem lá. Porque, né? Um sorvetinho, água e oxigênio, a gente sobrevive, né? Eu sobrevivo bastante. Então pode ser que sorvete seja um fluidozinho, né? A gente fica até um milkshake, né? Muito bom. E aí vem algumas questões, né? Que é a tal da dificuldade da nossa mudança de hábito. Então, em palavras, né, de André Luiz, abandonando o envoltório físico na desencarnação, se o nosso perispírito estiver profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém o espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. E quando não supera ao preço do próprio esforço no auto-reajustamento, provoca fenômenos de simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove até a obsessão espetacular. É ruim isso, né? Então, quando se fala que o indivíduo obeso é um indivíduo doente, o obeso mórbido, lógico, né? Não estamos falando de ser gordinho, ter um sobrepeso, mas de uma pessoa... Temos que ter essas considerações. Ele é um indivíduo doente, talvez psiquicamente, tenha dificuldades mesmo, tenha doenças hormonais ou até uma ansiedade muito grande, né? Uma compensação, que às vezes é o único vício que ele tem é a alimentação, né? E isso faz a gente pensar que a gente tem que comer para viver, não para viver para comer, né? Então, na maioria das vezes, os desencarnados, eles entram nessa crise, mas por bondade divina, né? Pelos agentes da bondade divina, eles vão ser levados até os centros de reeducação do plano espiritual. E lá eles vão ter uma alimentação semelhante à Terra, que pode ser, de repente, um sorvetinho, né? Mas é mais fluídica. E ele vai receber conforme as porções necessárias para ele. Olha, hoje essa é a quantidade certa para a sua sobrevivência, né? Até que ele vá conseguindo se reajustar aos novos padrões da densidade que ele está vivendo, né? Que não é mais a densidade material. Alguém quer falar alguma coisa? Um spa espiritual. Com certeza é um spa espiritual. Bom, não pode ser lactose, né? Tem que ser, né? Não pode ser lactose, tem que ser soja. Uma outra coisa interessante que assim, é uma coisa que a gente não fala muito, que a gente tem, na verdade, a gente tem uma absorção de alimentos através da nossa pele. A gente sabe disso, né? Então, existe uma outra forma de alimentação, né? Além da respiração, que a gente já falou, dessa alimentação que é nos dada através dos fluidos, que é através da nossa pele. Só que isso já acontece em espíritos que tenham um desenvolvimento maior, que são espíritos menos comprometidos e menos arraigados com a carne, né? Então, a tomada de substância, né, daquele fluido que a gente falou, ela vai ser tanto menor, tanto mais leve,
quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Então nós vamos ter um tipo de alimentação que é pela pele. O indivíduo retira o corpo espiritual através de extrema porosidade, através dos poros que a gente tem no corpo espiritual. Ele se nutre de produtos, né, que ele sintetiza através de partículas quimioeletromagnéticas do próprio reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor que os seres sustentam entre si. Então a gente pode, à medida que vai evoluindo, né, na escala evolutiva, se alimentar através da nossa própria pele do corpo espiritual. Tudo bem? E aí é que vem uma coisa que é interessante até para a gente colocar na nossa... que a gente vive de amor, né? Não tem aquela coisa dos adolescentes que quando se apaixonam se alimentam de amor e que o amor emagrece? Sim. Não deixa de ser, né? Então, o que seria então a alimentação psíquica? Que é lógico que a gente está falando de uma coisa talvez mais pura até o amor de adolescente, né? Mas que à medida que você mantém projeções magnéticas trocadas com os quais você ama, um alimenta o outro sem a necessidade de haver realmente o alimento, seja fluídico, seja através da difusão, né? E por isso que toda criatura tem a necessidade de amar, de receber amor, para que se mantenha o equilíbrio geral. Então o amor, né, ele faz parte também da nossa alimentação, seja do corpo físico, seja do nosso corpo espiritual. Bom, aí eu trouxe uma questão que foi abordada por Kardec no Livro dos Espíritos, que fala sobre a desarmonia espiritual. Uma vez que eu estou desarmonizado, estou lá desencarnado, desarmonizado, não sei para onde eu vou, né? Aí ele fala assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança dela conserva, pode ser muito penosa, mas ela não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem queimar-se. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas o sofrimento não é corporal. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Logo, a dor que sente não é uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Na verdade, nós seremos exatamente o que somos aqui, sem termos o corpo carnal, para realmente sentirmos a dor física, mas a gente lembra da dor, né? E na verdade vai sentir dor como espírito. Toda essa lembrança, seja ela através do nosso remorso, ou talvez de coisas do passado que a gente tenha plasmado no nosso perispírito ainda, sem a depuração necessária dele, né? Ou sofrendo consequências de encarnações que a gente ainda não conseguiu depurar. Porque muitas vezes fomos viciados em drogas, em cigarro, e não vamos conseguir depurar isso em muitas outras reencarnações. Hoje estamos aqui, não fumamos, não bebemos e somos asmáticos e, né, temos doenças que não entendemos muitas vezes, né? Por que será? É porque eu sou alérgico? Talvez, né? Alguns têm câncer de pulmão sem nunca ter fumado, e assim vai. E uma coisa interessante também é que não existe excreção do corpo espiritual. Tudo é aproveitado. O oxigênio é aproveitado, o fluido é aproveitado, a alimentação pelos poros ou via cutânea, ela é aproveitada. Então, na verdade, não existe excreção no mundo espiritual, né? Não existe suor, não existe urina, não existe fezes, né? Então vamos lá. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substância específica ou simplesmente sem ela,
quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer os seus potenciais energéticos, conta com os processos da assimilação. A assimilação seria a mesma coisa que anabolismo, isso é um termo que a gente usa muito, que é o estado em que o corpo constrói o tecido, né? E da desassimilação, que é o catabolismo, ou seja, quando você degenera o tecido, dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho da exsudação dos resíduos pela epiderme ou pelos órgãos que vão excretar esses resíduos, né? E assim ele atinge uma harmonia de nível nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos. Então, não existindo para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências que os sólidos e líquidos provocam na gente. É isso, na verdade é uma aula mais tranquila, mais simples, mas é bem interessante, né, para a gente conhecer um pouco como funciona a alimentação após o nosso desencarne. Alguém quer comentar? Lembrou toda aquela discussão do nosso lar, né? Lembrou toda aquela discussão do nosso lar, que o governador, né, empreendeu toda aquela luta para não haver associações mentais perniciosas para aqueles que já estavam lá, e que aí ele nunca se exaltou, né, aquilo que é difícil para nós no estado evolutivo que nós estamos, e ele procurou conscientizar todo mundo, e ao longo do tempo mudaram a alimentação. Com certeza. Vamos ver como é que a gente... Eu acho que isso é uma coisa até para a gente refletir, né? Eu não acho que a gente nasceu para não comer carne ainda, né? Eu acho que somos ainda carnívoros, temos dentes para isso, né? O nosso corpo físico ainda não tem uma transformação suficientemente para isso, mas eu conheço pessoas que nasceram são vegetarianos desde que nasceram e não precisam de carne. Então, isso existe. Eu tenho uma amiga que nunca comeu carne na vida, a família dela era vegetariana, então ela foi uma criança criada assim, e ela nunca teve anemia. Agora, quem foi criado no mundo carnívoro, eu não sei se vai conseguir viver assim sem fazer uma reposição vitamínica, né, de ferro, de outros nutrientes. Mas talvez para o homem do futuro, a partir do momento que mentalmente a gente mudar, a gente vai conseguir mudar as nossas células físicas também, né? E até o aproveitamento dos alimentos com melhor qualidade do que a gente faz hoje. Tantas vezes, né, a gente se alimenta, vai numa festa e passa mal. Passei mal por causa do que eu comi. Talvez não, talvez eu passe mal pelas vibrações que eu tive naquele local, pelas colocações mentais que eu posso ter absorvido dentro daquele ambiente. Acho que tem muitas coisas aí para fazer um paralelo, né? Olha, posso falar uma coisa? Certo dia, eu tive uma vivência assim, era uma grande mesa retangular, cheia de doces, bonitos, e tinham muitas pessoas, e era uma festa de festejo das pessoas que estavam chegando. E eu fui vendo tudo aquilo, e eu fui direto na mesa pegar com a minha mão. E aí, uma das presenças, eu falei assim, não, mas aqui não se come assim. Então, as pessoas tinham uma coisa de olhar, de perfume dos doces, festejos, alegrias. Então, era uma nutrição através da visão, do perfume, das sensações. Dos poros, né? Pela pele, né? Você projeta mentalmente e absorve através da natureza. Na verdade, a visão dos doces é nossa, né? Porque a gente gosta de olhar os doces e sentir o cheiro dos doces, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Como o cheiro de mata, né? O cheiro de plantação, né? É uma coisa bonita e interessante também. Bom, agora falando um pouquinho... Posso só fazer uma coisa? Eu estou procurando, porque a informação não é minha, é do meu companheiro dessa casa, o Cacá Marinho, que infelizmente não está aí. Ele trouxe uma palestra na creche, muito interessante para os jovens, para o pessoal da evangelização, de um neurocientista que eu falhei o nome, fico devendo, mas é muito bacana, porque ele falou a dificuldade que a gente tem de mudar de comportamento. Foi a única hora que eu me oricei assim. Ele falou, é mais fácil mudar de fé do que mudar de comportamento. Para ele dizer dessa dificuldade que os mecanismos mentais da gente colocam nesses processos. Realmente, quando a gente evoluir,
nós vamos conseguir com mais facilidade abrir mão dessas coisas, porque aí nós estamos buscando algo diferente do que nós buscamos hoje. E uma vez eu perguntei para a doutora Marlene, nunca esqueço, eu estava aqui, ela falou, posso fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Doutora, como é que a gente faz para parar de comer carne? Ela falou, quando eu souber, eu te conto. Pois é. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito. Foi bem lembrado pelo Hugo, nós sabemos que na colônia Nosso Lar ocorreu inclusive contrabando, né, citado de alimentos que as pessoas não se adaptavam. Agora, é uma questão muito controversa. Nós temos 4 dentes ainda caninos, mas se passamos 80, 100 anos, cada vez dilata mais esse prazo em função de não termos casais para reencarnarem esses bilhões de criaturas que ainda estão no nosso orbe. Se nós chegamos a passar fazendo esse tipo de alimentação, por que quando se encarna, a pessoa quer mudar os seus hábitos? Se você já passou décadas e décadas desencarnado, é uma questão para se pensar a respeito. Eu tenho visto muitas crianças, sobrinhos netos, que não comem carne, eles recusam. E os médicos, né, insistem, não, os pais, você tem que forçar essa criança a comer carne, senão ela vai desencarnar. É a questão também controversa do espírito. Chega do outro lado, ele é imortal, então ele não precisa comer, né? É mais uma questão psíquica do que simplesmente uma necessidade física. Não existe esse tipo de situação. Então eu acho que da mesma maneira que teremos que nos adaptar, nós já viemos adaptado porque temos milhares de encarnações, né? Joana de Ângeles nos fala aí de milhares de encarnações que nós já tivemos, né? Desde o átomo, a angelitude, e vamos passar ainda por várias. Então eu acho que essa questão arraigada do ser humano de comer a carne, ou forçar as crianças que estão vindo hoje e tem até uma compaixão com os animais, a gente nota muito isso. As crianças de 2, 3, 4 anos de idade, quem tem neto, sobrinho ou filho nessa idade, tem notado muito com relação a isso. Eu acho que é uma questão de nós nos adaptarmos e nos conscientizarmos. Eu não sou contra a carne, eu tive uma parada assim meio que esquisita, eu acho que, e foi mais agora, na 6ª década de vida, com relação à carne, mas foi uma coisa assim de um dia para outro. Eu comi carne num dia e no dia seguinte eu comecei a sentir ojeriza. É uma coisa estranha. Minha esposa é vegetariana já há mais tempo do que eu. Mas a sensação de plenitude é maior, né, quando você não come carne. A doutora Irvênia faz uma campanha enorme, né, dentro da Faculdade de Medicina Veterinária da USP e por todo o Brasil inteiro, dentro das sociedades. Eu acho que é uma questão da gente começar a repensar. Nada é indispensável à vida da gente. É tudo uma questão de consciência e de priorizar quais são as nossas necessidades. Até o Maida nos fala muito aqui, né, Maida? Maida, durante as palestras dele, ele sempre fala, né, que a gente tem necessidades que são criadas, mais às vezes até pela mídia, né, por interesses comerciais, do que a própria necessidade física que nós temos aqui no planeta Terra, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que todas as filosofias orientais, e a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, ela faz a seguinte colocação, que 30% da alimentação humana, nós encarnados, advém dos alimentos. Os outros 70% é energia prânica, que eles dão esse nome de prana, que é absorvido. Por isso que as crianças que estão com seus chakras ali funcionando, otimizados, né, tem aquela energia sem comer, né? A gente vê aquelas crianças pequenas, elas o dia inteiro, você fala, onde ela arruma energia? Ela não come. Devem chegar nos consultórios com esse tipo de proposta, né? Mas é que é essa energia prânica que vai alimentando todas essas pessoas. E a medicina tradicional chinesa também fala o seguinte, que todos os acupontos, ou seja, os pontos onde se inserem agulhas, que são de mais de 800 no corpo humano, físico, de nós encarnados, no corpo astral são muito mais.
são pontos de absorção dessa energia prânica também, além dos chakras. Ou seja, essa energia é absorvida por esses pontos e através dos meridianos, dos nadis, através de canais filiformes, ela se dissemina por todo o corpo físico, o corpo material da gente. Olha, eu vou uma vez com a Marlene, na Belo Horizonte. Pera um pouquinho. A Marlene esteve em Belo Horizonte para entrevistar várias pessoas e eu fui com ela. E numa das entrevistas, uma senhora lá, ela nos contou o seguinte, que ela não era espírita e foi assistir a uma palestra de Chico Xavier. E lá chegando, ela disse que perguntou para Chico, nós não devemos comer mais carne? Nós devemos ter uma alimentação vegetariana só? Ele falou, minha filha, nós ainda necessitamos dos nossos irmãozinhos, desses nossos irmãozinhos. Ela falou nesse dia, eu me tornei espírita, quando eu vi o que o Chico falou. E eu tenho também um exemplo de duas pessoas que eu conheço. É interessantíssimo. Uma come muita carne, a outra nada, vegetariana. Esse que come carne é uma pessoa maravilhosa, bondosa, faz tanta coisa boa. E a outra, que é vegetariana, meu Deus, tranquila. Eu acho que um dia nós chegaremos, eu não precisava. Eu acho que, na verdade, como o próprio André Luiz colocou, um dia nós vamos nos alimentar de prana, porque, na verdade, a porosidade e a difusão, elas são uma qualidade dos espíritos evoluídos. Eu acredito que nós, como espíritos em expiação, não somos evoluídos, nós somos espíritos em evolução. Uma vez que nós somos espíritos em evolução, comendo ou não carne, eu acho que tanto faz. Eu acho que vai o que vai dentro do coração de cada um. E eu acho ótimo quem decidir não se alimentar mais de carne. Eu também, na verdade, eu tenho menos vontade de comer carne cada dia que passa, só que eu acho que a gente tem que limpar mais o nosso coração para outras situações do que propriamente para alimentação carnívora ou não. Porque eu acredito que no mundo de regeneração as coisas serão diferentes, mas ainda viemos num mundo que foi criado dessa forma e nossos pais nos criaram assim e os pais deles. E não é por isso que a pessoa é ruim ou boa, né? Inclusive Jesus comia peixe, não? Ele não fez a distribuição dos peixes, então peixes também não poderíamos comer. Então acho que é uma coisa para a gente pensar e é uma coisa que é uma mudança de sintonia, uma mudança de pensamento, é uma mudança total de comportamento e que vai mudar também a alimentação, mas não vai ser só a alimentação. A gente vai ter que vigiar os nossos pensamentos muito mais do que a gente vigia hoje, né? Posso? Claro que a carne nutre a carne. Sem dúvida. Perfeito. Posso dar uma... Isso, essa aí aconteceu no Pinga-Fogo, que o Chico falou exatamente isso. Quanto comer, às vezes é fácil, os vícios, é fácil a gente sair deles. Saber se aqueles acompanhantes também querem sair. Então é preciso fazer um trabalho duplo, porque às vezes a gente não come sozinho, às vezes a gente não fuma sozinho, não bebe sozinho. E é um trabalho difícil. Eu senti isso na pele com o cigarro. Eu larguei ele fácil, só que depois os meus contendores, meus companheiros de tantas décadas, né, estavam necessitados. Então é preciso educar a gente e também os companheiros. Sem dúvida. A gente vai falar um pouco disso, inclusive quando a gente for falar sobre a linguagem, né? Achei interessante, justamente, porque a gente fala muito de linguagem, como fala, né?
Mas a primeira coisa que a gente, na verdade, mostra quando a gente fala é a linguagem do nosso corpo. Então, quando a gente se apresenta como espírito, como a gente se apresenta realmente. A gente precisa abrir a boca, não precisa, né? Então, a primeira coisa que André Luiz coloca é que, incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que ele exterioriza de si próprio, né? Isso vai acontecer tanto no nosso plano físico, e que poucas palavras vão definir a largueza dos nossos sentimentos, né? Então a gente vê, né, a autoimagem totalmente distorcida, né, e o gatinho achando que é um leão. Mas é mais ou menos isso, né? Isso a gente convive com isso, inclusive espiritualmente falando. Então a gente tem a linguagem articulada, que é a linguagem coloquial, que a gente já descreveu, da onde partiu a linguagem, da onde ela continua vindo. A gente tem a comunicação telepática, que é a linguagem dos espíritos através do pensamento e que é transmitida através das ondas magnéticas. E tem esse outro tipo de linguagem, que é bastante interessante, que tanto vai servir para elevar, como também para nos colocar em sentido de obsessão ou de possessão, que é o que a gente acabou falando em relação à própria alimentação. Em círculos espirituais de grande sublimação, avançados, nos quais os desencarnados, sustentando consigo recursos de riqueza interior, por cultura ou até por grandeza moral, eles conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem as mensagens e o ensinamento. Então o indivíduo não precisa falar. Através do próprio pensamento, ele constrói verdadeiras casas mentais, né? Moradas mentais. Quem viu aquele filme Além do Amor? Não. Amor Além da Vida. Amor Além da Vida, que a esposa plasma a casa em que ela morava, ela se suicida e ela plasma uma casa, que era a casa mesmo que ela morava. Annabella Sciorra é a atriz. E o personagem, né, ele vai buscá-la no inferno e tudo mais. Na verdade, aquilo foi plasmado por ela, no sentido negativo. Aquilo não existe, aquilo é uma criação mental. Como nós também criamos mentalmente a nossa vida. Nós podemos ser muito felizes, como nós podemos ser muito infelizes. Passamos por dificuldades, por problemas, por provações, por momentos de extremo testemunho, mas se afirmarmos que somos pessoas felizes através da nossa criação mental, nós seremos felizes. Por isso que muitos não entendem, né? Por que aquele tem uma cruz tão pesada e parece que é tão leve, e o outro, né, que vive a reclamar, parece que é mais infeliz. Mas, então, como existe a criação mental no plano espiritual, também existe no nosso plano físico, através do nosso pensamento. Então, as inteligências infelizes também, através da própria ciência, elas podem formar telas aflitivas com circuitos mentais fechados, obsessivos sobre as mentes que magneticamente vão atuar. Como atua? E exatamente essas imagens são bem conhecidas, né? Que é uma imagem de possessão. Aqui a gente tem os irmãos espirituais tentando ajudar o irmão no vício, né? Como também as próprias criações mentais que a pessoa em sofrimento cria, né? Que são as criações até anímicas. Às vezes não existem espíritos. Às vezes é auto-obsessão, né? Você cria uma coisa na sua cabeça, você fica com aquela ideia repetitiva, né? Que é o monodeísmo, que nós já falamos. E você acaba vivendo, né? O inferno em terra, o inferno em céu, tanto faz, né? Então, de acordo com o mesmo princípio, os espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam essas personalidades mediúnicas, que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas e é a base das imagens positivas com que as envolvem o transe, compelindo-lhes a expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema da reflexão, em que o médium, embora tenha o córtex encefálico anestesiado, né, pela própria ação do comunicante, ele vai receber ideias e vai transmitir ideias que não são próprias do indivíduo, dependendo da situação. Né?
Então é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado Espaço das Nações ainda é a comunicação fundamental. O que eles falam de Espaço das Nações é: encarnamos no Brasil, iremos desencarnar falando português. Né? Moramos na França, iremos desencarnar falando francês. Mas à medida que iremos evoluir, isso daí não vai existir e iremos falar todos uma linguagem universal. Né? E falam que o Esperanto seria a linguagem universal, mas aqui eu coloquei algumas coisas que eu acho interessante, principalmente para nós que estamos em trabalhos de desenvolvimento mediúnico, que o Kardec nos traz no livro dos médiuns, como reconhecer um bom espírito, né? Porque todos nós, talvez, tenhamos em nossas próprias casas, ou até nos nossos trabalhos, com os nossos companheiros, alguns irmãos que dão passividade a espíritos que a gente se interroga: será que ele realmente é um espírito do bem? Será que ele realmente é um espírito que traz uma informação coerente? Como é que a gente pode identificar isso? A gente pode através da linguagem dele, né? Nós mesmos podemos fazer essa avaliação. Então, a linguagem dos espíritos, ela está sempre em relação com o grau de elevação a que ele tenha chegado. Você vai apreciar um espírito pela linguagem que usa e pelas suas ações. Elas traduzem pelos sentimentos que inspiram e pelos conselhos que dão. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia, nunca se vangloriam, não fazem jamais exibição do seu saber, nem de sua posição entre os demais. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. As ideias são as mesmas, seja quais forem o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidas segundo as circunstâncias, as dificuldades ou as facilidades de se comunicar, mas elas nunca serão contraditórias. Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância sobre o que não sabem. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro e inteligível a todos, não exigindo esforço para a compreensão. Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu justo emprego. Os espíritos bons jamais dão ordens, não querem impor-se, apenas aconselham, e se não forem ouvidos, eles se retiram. Os espíritos bons não fazem lisonjas, aprovam o que se faz, mas sempre de maneira prudente. Os espíritos bons só ensinam o bem. Toda máxima, todo conselho que não for estritamente conforme a mais pura caridade evangélica, não pode provir de espíritos bons. Os espíritos bons só dão conselhos perfeitamente racionais. Algum orientador gostaria de falar algo, principalmente nos momentos em que... sobre as comunicações que a gente recebe nos nossos trabalhos? Essa era uma das grandes preocupações da doutora, inclusive, com questões principalmente psicográficas. Por isso que não tem isso aqui. Porque é justamente a psicografia é a mais perigosa de todas, porque a gente a fascinação acaba atrapalhando. Muitas vezes o espírito ele é inteligentíssimo, né? Mas não é um espírito mais evoluído, mas é inteligentíssimo. Então uma hora ele vai se entregar, porque uma orientação dele vai ser errada. Mas a gente não pode perder isso de vista. Vou dar um exemplo. Um livro chamado O Abismo, atribuído a André Luiz, e o psicógrafo ele fez muita desculpa, por que não poderia ser com ele, por que só poderia ser com tal pessoa. Então, quer dizer, ele se justificou demais. André Luiz, tirando o livro Desobsessão, ele não escreve pouco, né? São capítulos longos, né? Mais ou menos, pelo menos 2 folhas, pelo menos. E aquele ali não, e uma folha acabou um.
e ele repetiu demais. O André Luiz, ele não repete palavras. Então a gente já começa, isso o professor Normando me orientou, falou, olha, toma cuidado, veja como ele repetiu palavra aqui. Veja como são capítulos muito curtos, questões que não são lógicas. É a diferenciação que a gente pode fazer. Na Revista Espírita, de 1859, o Kardec já faz essa diferenciação e ele leva para o Livro dos Médiuns. Então são essas coisas. Quando eu estou recebendo uma intuição, que intuição? Como faça isso ou não faça aquilo? O Espírito bom, ele orienta. Quem sabe seja bom fazer isso. Nós temos aqui a escolha é sempre do indivíduo. É só olhar as psicografias de segunda-feira, como é que elas são. É interessante que você faça isso, contudo, o seu livre-arbítrio, então eles sempre nos deixam a opção. E só colocando o que o Dr. Albert, nosso orientador, sempre coloca é que a psicografia realmente pode causar muita fascinação e que, na verdade, quem psicografa teria que psicografar, dar a psicografia, de repente, para quem ela seria a psicografia e jogar a psicografia fora. Não guardar a psicografia. Isso por muitos e muitos anos, até que o médium realmente fosse adestrado o suficiente para realmente acreditar que aquilo é uma psicografia verdadeira de um mentor. Tem um outro detalhe aí, pelo seguinte, qual é o correto? No livro Evangelho em Casa, da Meimei, ela diz que a gente pode fazer a psicografia no Evangelho. Só que o que eu devo fazer depois? Escrevi só naquele momento, não é em qualquer lugar também. Veja que o momento é específico, Evangelho em Casa, aquela coisa. O que eu devo fazer? Recebi, primeira pessoa, diretor da sala, os líderes dos centros espíritas, isto aqui está correto? Porque ele vai como o diário de um médium que nos mostra a falha. Então, quer dizer, escrevi, acabou, é meu, levo até o diretor de sala, quem quer que seja, os diretores da casa, e eles vão falar, não, isto não é correto. Fim de história. Não pode, a gente não pode divulgar, inclusive, porque não se faz esse tipo de coisa justamente pela fascinação. E se o médium ficar melindrado, não é um indício? O melindre é o indício da fascinação. E também a gente vê muitos casos, por exemplo, de pessoas que recebem entidades espirituais que são caseiras, que orientam a família inteira, que dão conselhos para a família inteira, e acaba sendo uma coisa que não tem um objetivo de fora da casa, Isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, porque já vi algumas situações e, na verdade, aí a gente duvida até se não é a própria opinião da pessoa que está dando a comunicação e aconselhando. Você é um obsessor e ela está achando que é uma orientadora. Tem uma amiga nossa que... Tem uma amiga nossa que já frequentou a casa, não está vindo, eu insisto para ela vir, ela tem a mediunidade, mas ela acha que é uma médium excepcional. E ela tem isso, eu não tenho coragem, eu não posso chegar para ela, adoro, tem a idade da minha mãe, eu não posso chegar para ela e falar, olha, você está errada, talvez seja um obsessor. Porque aí eu vou ferir, magoar de uma forma, e ela tomou uma chamadinha na sala, nunca mais voltou. Por quê? Porque duvidaram na comunicação. Tem uma situação também interessante, a Nena Galves, o Richard Simonetti, Heloísa Pires, eles têm falado muito no rádio, na televisão, dessas pessoas, que através do seu animismo, escrevem livros, fazem essas psicografias, e você nota, quando você pega o livro, que realmente não tem nada a ver com o estilo daquele espírito. E eu me recordei a situação que o Flávio falou agora, porque o ano passado eu me deparei na internet com uma médium da cidade de Petrópolis, que ela psicografou 3 livros, dizendo que André Luiz, que era o espírito. A doutora Marlene, foi no final do ano passado, ela estava de viagem marcada para a Europa, me lembro que foi uma quinta-feira, ela deu aqui o curso para a gente, mandei um e-mail. E ela me respondeu, ela falou, eu tenho guardado esse e-mail comigo. Passei o Maida, até eu reproduzi para o Maida, esse e-mail.
Eu falei, doutora Marlene, é uma coisa, né, eu gostaria da sua opinião abalizada sobre essa médium, né? 3 livros, e está escrevendo o 4º, já deve ter até lançado. E a doutora Marlene me respondeu nesse e-mail, Rafael, eu estou correndo para a viagem, mas eu posso te dizer que André Luiz já está encarnado no planeta Terra. É uma criança de 4 a 5 anos de idade. Não é Emmanuel, Emmanuel já é um adolescente. Então ele não poderia estar dando psicografia, né? Eu até mandei uma cópia para o Maida, né? Infelizmente, como houve o desencarne prematuro dela em janeiro, não deu para a gente dilatar um pouco essa conversa. Nós tínhamos até interesse em ler, não li os livros, confesso que não li, mas fiquei pasmo, né, quando eu vi que essa pessoa se jacta, inclusive, de ser a única, como vários, né? Tem várias. A própria Heloísa fala, né, a Heloísa Pires, né, que muitas pessoas aí usam o nome de vários espíritos, e na realidade tem alguns que fazem cópias, né, pegam os livros anteriores, alguns que já estão esgotados e fazem verdadeiras cópias, né? Mas essa do André Luiz eu me lembrei por causa do Flávio, agora da colocação que ele fez. E tem um detalhe, os espíritos superiores, isso foi falado também na revista espírita, eles deixam que a gente continue achando que são eles. Por quê? Né? Não vou falar no nome de um espírito, né? Santo Agostinho. Por quê? Para que nós identifiquemos que aquela pessoa que se faz passar por eles não são eles, mas nós é que temos de identificar. É ônus nosso. E para finalizar, né, mais uma vez aqui falando de Kardec no Livro dos Espíritos, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. O homem pode eximir-se da má influência dos espíritos, visto que tais espíritos só se apegam aos que chamam por desejo, ou seja, sou eu que peço para ele ficar comigo, não é ele que está comigo. É difícil a gente aceitar isso, né? Mas a gente tem que sair da sintonia, de qualquer maneira, para que não haja atração através do pensamento, e a gente que é médium tem que, além de orar, vigiar 24 horas por dia, porque a gente não é médium só no centro espírita. Praticando bem. Daí vem uma forma que eles falam de imunização, que vai trazer o vigiai pra gente. Mas se a gente fizer o bem todo dia, e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram te ter sobre vós. Então a única maneira que a gente tem para se imunizar contra isso seria realmente praticando o bem e tendo a confiança em Deus. Obrigada.